Bom, nesse vídeo vamos falar o que? Resultado, né? Como nós, piscicultores, produtores de peixe, no caso de maneira geral, mais especificamente de tilápia, nós queremos resultado, né? Então, graças a Deus, atingimos um resultado muito bom nesse tanque aqui. E acredito que vocês vão nos perdoar por nós não estar beirando o tanque, mas achamos essa sombra aqui mais perto de casa, né? Para fazer o vídeo de hoje, né? Então você que acompanha nós, você viu que foi um espetáculo, né? Eu acredito que eu aqui não consegui fazer isso ainda, não tinha conseguido fazer isso ainda, porque isso é uma quantidade em torno de 13 peixes por metro, 13 alguns quebrados, né? E o peixe vindo de uma forma voraz, ele queria comer cada vez mais. Aí eu ficava na pergunta, você imagina os produtores, né? Que segue uma tabela nessas horas, o que vai acontecer? Você vai impedir o crescimento dele, né? Então o objetivo ali não é para mostrar, né, sou o melhor. Não, o objetivo é mostrar que vai ter tanques que compensa você tratar um pouco a mais, subir acima da tabela, às vezes da indicação, tá? E em contrapartida vai ter tanque aquele que não vai, você vai ter que segurar, às vezes até menos que a tabela de racionamento, né? Então existe esse mundo na criação de tilápia em tanques cavados, né? Isso faz parte do processo, né? Então, só que esse tanque aqui, ele sempre foi um tanque bom desde o começo, sempre dava bons resultados, né? Mas aí o que a gente acabou melhorando? Questão de tecnologia. Então tem monitoramento do oxigênio, né? Que é essa parte aqui, a menina dos olhos nossos é essa caixinha aqui, né? Que ela faz a leitura em tempo real do oxigênio, tá? Então a sonda é ótica, ou seja, digital, não precisa pôr líquido, nada, né? Então fica muito fácil, só precisa pôr no tanque e fazer uma limpeza aqui, né? Porque vai acabar puxando, né, o limo da água, principalmente no final do lote e tal, vai precisar fazer limpeza. E ela fornece todos os dados no seu celular, no aplicativo web aí para você ter o conforto. Mas precisa da internet? Não, está lá instalada, falhar a internet, ela vai fazer monitoramento, vai ligar, desligar o gerador conforme você determinou no aplicativo web a configuração, tá? E aí que a gente percebeu, não sei se o cameraman vai conseguir mostrar, acho que não, por causa vai ficar ruim, mas enfim, nós aqui estamos trabalhando com 9,5 CV de aerador, né, durante a noite, né? O que significa isso? Que a gente foi monitorando e tentamos esse tanque não deixar baixar muito o oxigênio. O que vai dar resultado no seu lote é você entender quantas horas, por exemplo, no dia trabalha abaixo de 2 miligramas. E quais são os horários? É final do dia, é o começo do dia, né? E isso vai influenciar muito na conversão alimentar do seu peixe. Então por isso que fica essa tendência, como aumentar o peixe. Por isso que assim, usa tabela, não usa tabela. Então nós na produção, como estamos no dia a dia, recolhendo dados, tendo essa tecnologia para nos ajudar, a gente começa a perceber, tem tanque, trata que o peixe praticamente come, né? Aí o que vem? Vem o limite físico, né? Estou falando em tanque escavado, tá, gente? Que trabalha com recirculação, né? Mas não com tratamento na água em si. Ou seja, aqui a gente pega, passa a água dos tanques, vai para o decantador e do decantador já recircula. Tem um tratamento específico? Não, só a decantação, né? Então não existe nenhuma tecnologia aprimorada ali para melhorar, para trazer uma água com mais qualidade ainda, né? Então para vocês entenderem, a gente trabalha com só a recirculação. Então acaba tendo um limite físico. O que é o limite físico? Quantos gramas por metro quadrado eu posso jogar que não afete a conversão alimentar, ou seja, que o peixe não sofra estresse, e que a água se mantenha nos níveis mínimos para a tilápia, né? Aí vem esses números, aí cada tanque tem seu número. Eu uso como base, por exemplo, 100 gramas por metro quadrado, tá? É uma base para você calcular. Então, por exemplo, assim, eu trato, dá um exemplo em gramas por peixe. Aqui está limitado em 10 gramas peixe dia, porque vai chegar mais ou menos, vai passar até, né? Nesse tanque aqui ele suporta até mais. Deixa eu usar a calculadora, né? E você que vai chegando, fica à vontade aí em fazer perguntas, né? Dividido por 1.500. Aqui está 133 gramas. Então eu tratando 10 gramas peixe dia, eu estou dando 133 gramas por metro quadrado.
As tilápias comeriam mais? Com certeza. Elas são vorazes. Se terminou de tratar, não dá 5 minutos. Não dá 5 minutos. Já querem mais. Ficam ali esperando que nem loucas e tudo. Mas se eu aumentar o trato, o que vai acontecer? E não mudar a tecnologia, que nem ali no caso, não mudar nenhuma tecnologia, né? Vai chegar um dia, ela pode comer 210, 220, 230 quilos, 240, mas daí muda o clima, que nem essa semana aqui, esses últimos 3 dias aqui para nós ficou mais abafado, percebeu que a incorporação do oxigênio diminuiu durante o dia, né? Se eu não me engano, era sábado-feira, não lembro agora se era sexta-feira ou sábado-feira, os produtores, né, que já têm a sonda instalada ali, entraram em contato. Lucas, os vereadores estão ligados ainda, acho que era 10 e pouco, 9h30, 10 horas que eles entraram em contato, né? Eu fiz até uma postagem ali para mostrar. Daí eu falei, pois é, mas não tem oxigênio, né? Como a sonda está geralmente regulada a 4,5, né? 4,7 de oxigênio, depende de cada um faz essa escolha, e daí não chegava a 4,7, por exemplo, e daí não desliga o reator. Aí as pessoas entram em contato com a gente achando, a sonda está dando problema. Não, é isso aí mesmo. Então vai ter dias que vai ter essa oscilação. Era um dia de sol, que nem hoje, e não tinha oxigênio. Entende? É louco isso. E como a gente tem acesso um pouco aos dados, a gente percebeu que na nossa região aqui todos estavam com o mesmo problema. Então faz parte. Mas a gente só consegue ver porque a gente tem monitoramento em tempo real. Senão a gente ia querer fazer como? Como era antigamente. Medir oxigênio de manhã, estava bom, já desligava uma parte do aerador. Isso que nós medimos meio-dia, né? Aí você imagina, suponhamos que nem esse tanque, tem 5 areador. De manhã, nos dias normais, eu preciso deixar 2 ligados até o meio-dia. Com essa queda de oxigênio durante o dia, como a não produção, ia chegar na hora do meio-dia faltando oxigênio. Ia ficar abaixo de 2, ou você ia ver peixe ao redor do seu areador durante o dia com o sol, né? Isso que eu digo, a mudança do clima, claro, a quantidade de peixe por metro também vai influenciar o seu aumento. A água ela acaba sofrendo muito. Aí você vai percebendo, por exemplo, essas coisas, porque você está monitorando. Então vai ter tanques que você vai perceber que não cresce tanto, outros crescem. Aí você vai tendendo e criando uma tabela de trato para cada seu tanque. Diga. Boa tarde. Você alimenta as tilápias um dia antes e no dia da biometria? Sim. A biometria, por exemplo, aqui como a gente escolhe depois do trato, faz a biometria. Ou seja, terminou de tratar, geralmente 9h30, 10 horas da manhã, né? Já sai a biometria, tá? Mas na conversão alimentar já vai estar o trato do dia também, né? Então, na parte de conversão alimentar não vai dar problema. A gente sabe que vai ficar uma diferença limpa, na verdade, né? Porque, na verdade, quando você entrega o peixe também, mesmo deixando um dia de jejum, vai reduzir o peso do peixe bem pouco, né? Aquele um dia sem trato, né? Porque essa questão, então nós decidimos assim. Não sei se era essa a pergunta, talvez esse intuito da pergunta, né? Então, se você sempre fazer do mesmo jeito, não vai ter problema, porque Lucas, mas eu deixo 24 horas sem tratar, daí eu faço a biometria para ter mais exatidão. Beleza. A primeira biometria. A segunda você tem que fazer do mesmo jeito. Mas se você sempre está tratando, depois após o trato, e sempre seguir essa sequência, vai dar igual, porque você só quer saber quanto que ela cresceu da última biometria até hoje. E aí você faz, trabalha os seus dados para ver, tá indo bem, tá desempenhando bem, não tá ruim, né? Então nós temos tanques que aí tá ruim também. O peixe já veio sem muito apetite, se fala, sabe? Que nem um produtor que tem um pouco de pintinho, ou trabalha com aviário, ou com porco, já sabe, fala, esse lote aqui tá esquisito, né? E também, qual que é a grande sacada? É a data do alojamento, né? Era finalzinho, acho que, não lembro agora se que veio 16 ou dia 22 de outubro, então a água estava boa, então, entende? Você não perde crescimento, né? Aí, veio um peixe alojado 30 dias antes, mas a temperatura estava mais fria da água, né, no período ali de setembro, o peixe igual não cresce, igual não dá o estouro, né? Então já tivemos o caso ali, o ano que nós alojamos um alevino de 0,8 gramas, em 33 dias estava com 50 gramas.
Isso foi um estouro, mas foi alojado em dezembro, comecei em dezembro, e o clima foi favorável, perfeito para aquele peixe, né? Questão de temperatura de água, não passando de 28 graus, que nem agora já está passando de 29 graus, né? Está começando a chegar ao final do dia 29 graus, aí você já vê que já tem que dar uma restrição de trato um pouquinho, você percebe, por exemplo, o costume que eu peguei aqui, todo final do dia, né? Eu desço e olho todos os tanques e eu procuro ver como é que está o cocô da tilápia. Por exemplo, tem uns barbantão comprido desse tamanho e branquinho, e muitos, aí você está com um problema. Então não adianta aquela aração que se tratou a mais, né? Aí você às vezes reduz ali um pouco o teu trato, meia grama por peixe, faz a conta, ou até 1 grama. Aí você vê que outro dia não tem os barbantinhos, vai ter só o cocôzinho. O que é o cocôzinho? Só aquela tripinha pequena. Aí você começa a ver que na biometria vai respondendo bem, né? Então não adianta só socar a ação. Por causa dessas instabilidades climáticas mesmo. Que começa a pancada de verão, pressão atmosférica, então começa a dar esses problemas e daí você tratar demais, né? Aí vem o limite físico do tanque, né? Eu falo ali, 100 gramas por metro quadrado de uma forma tranquila. Vai passando disso, daí é uma oscilação, né? Essa água aqui, como ela já está com 133, ela tem oscilações drásticas às vezes, e aí acaba diminuindo a teus ganhos diários da tilápia e aumentando a conversão, ou seja, aumentando o teu custo. Então é muito paradoxo, né? A questão de trás da tilápia. Você, produtor que me acompanha, você já sabe certinho, esse tanque sempre dá bem, esse dá mais ou menos, aquilo lá. Que nem aqui, a gente já tem um histórico, né? E a gente já tem a densidade que a gente pode colocar. Então, qual que é o limite da densidade, né? Vai se bater na forma, quantos gramas de ração por metro quadrado dia vai chegar ao máximo. Por exemplo, tem 13, vou colocar 20 peixes por metro aqui. Qual que é o problema de eu colocar 20 peixes por metro, né? Se eu ponhasse 20 peixes por metro, 20 peixes por metro, 20 vezes 1.500, 30 mil peixes, certo? Se eu tratar 11 gramas por 10 gramas só por dia, são 300 quilos. 300 quilos dividido por 1.500 metros, eu ia estar tratando 200 gramas de ração dia. Não tem o que suporta, sem renovação, sem ter uma tecnologia diferente, né? Aí você tem que ter um sistema raso, alguma coisa implementada para aguentar, porque é muito sólidos que vai ser gerado e é muito oxigênio. Por exemplo, que nem agora, 200 kg de ração, nós vamos ter que produzir em torno de 300 kg de oxigênio para essa decomposição. Mais ou menos, não é exato, só para você ter uma noção. Então, ou seja, se tivesse 300, eu ia precisar pelo menos 450 quilos de oxigênio. Vocês têm noção o que significa isso? Aí pega um dia que o equipamento, a pressão atmosférica não incorpora, você está uma lástima, né? Como é que a gente brinca? Pode encher de aerador seu tanque e ainda não vai conseguir incorporar oxigênio, né? Então tem esses limites físicos da tecnologia que nós temos que buscar, né? Mais tecnologia na questão de incorporação, né? Por isso que eu falo o aerador do futuro. Tem que chegar ao aerador do futuro para diminuir o nosso custo, né, de energia elétrica e aumentar a eficiência no sentido assim, eu posso, não, com esses 9,5 CV aqui, um exemplo, né, se fosse ter um aerador com 50% mais de rendimento de incorporação de oxigênio, poderia talvez sim colocar de repente 20 peixes por metro, não, porque eu vou dobrar a capacidade do oxigênio, né? Aí sim, aí vem essa questão ali. Se tiver pergunta, alguma coisa. Questão de trato, por exemplo, como é que foi feito esse trato? Chegamos a tratar uma vez por dia, né, por um período. Depois nós mudamos para 2 tratos no dia. Por que foi mudado? Porque nosso tratador igual ia ter que reabastecer. Enquanto, vamos falar assim, a propriedade tratava só 600 kg por dia, era um trato só. Depois que tiver que reabastecer, aí a gente começou, já que tem que reabastecer o jirico mesmo, lá o tratador, vamos pegar e fazer 2 tratos mesmo. Só que é assim, começa tratando, terminou o último, reabastece e começa retratando. Vai dar um intervalo de 40 minutos mais ou menos, tá? Aí beleza. Aí quando precisou abastecer pela 3ª vez, ou seja, nós passamos de 1.200 kg por dia, aí a gente reduziu isso aqui para um trato dia.
Fala, que loucura, louco, você começou com 2, voltou para 1, foi para 2 e voltou para 1. Sim, por causa de manejos. Então na propriedade, assim, trata 2 vezes ou trata 1 vez. No caso aqui, daí a gente está tratando 1 vez só no dia. Então por causa que tem que abastecer e tratar ele para depois voltar a abastecer para fechar o ciclo, tá? Então para você entender, quantas vezes por dia tratar? O que você ia querer se fosse estar mais perfeito? Depende, se tem limitância de trato. Como ele está com 550 gramas e a gente percebe, né, que ele ia comer muito mais, poderia tratar muito mais, só que eu não posso tratar mais, não tem como, né, vai estourar a água, não adianta só colocar mais areador. Esse tanque é raso, a profundidade máxima dele lá na comporta é 1,5 m, então ele não tem volume de água comparado ao outro. Aí você começa a entender as séries de desafios que acontecem. Aí o que eu vou fazer? Vou manter um trato por dia, porque daí pelo menos eu sei que todo mundo vai conseguir pegar, porque vai ter um pouco de sobrehidratação. Quando eu tratava só 2 vezes de uma vez, vamos falar, 100 kg tratando, mal e mal chegava lá, o jerico aqui na frente não tinha nada de hidratação. Entende? O peixe come muito. Daí é assim, tratando 1 vez por dia e espalhando bem pelo tanque. Então é uma nuvem que começa formando aqui, vai até lá e ao redor do tanque tem peixe, né? O mercado da tilápia está mais estável agora? Eu acredito que está estável, mas a estabilidade ela não vai durar para sempre, né? Então o que nós estamos conseguindo aqui, que a gente conseguiu nessa semana passada ali, por exemplo, o governador criou um ICMS, né, aprovou um ICMS de 22%, né, para a tilápia importada. Tá? Então, está ali importada 22%. Mas, pelo levantamento que foi passado pelo secretário da Agricultura de Toledo, Luiz Bombadelli, parece que precisaria ser 37%, 40% para igualar. Ou seja, o filé que vem lá do Vietnã e o nosso filé vai estar ao mesmo custo, tá? Para pelo menos ser igual. Mas não é isso que aconteceu. Então foi 22%. Aí, não sei o que, eu entendo, né? Que em Santa Catarina, por exemplo, já logo proibiram. Proibiram por quê? Por causa do preço? Não, proibiram por questões sanitárias e por questões de qualidade de filé. Tá? Qual é a qualidade de filé? Às vezes o consumidor ali que vai assistir o vídeo aqui não entende o seguinte: o filé vem com qual qualidade? Ele passa por quais processos? Outra, por que tem que existir esse tipo de equilíbrio? Porque lá no Vietnã tem a legislação ambiental que nem o Brasil tem. Eu acho que poucos países vai ter a legislação tão severa como a do Brasil, tão projetada para quase inviabilizar a produção aqui no Brasil, né? Está se melhorando a legislação ambiental, né? Mas ela é muito fechada, ela é muito demorada, para conseguir, né? Então, não é que você não consegue, mas é um processo lento, sabe? O Brasil é lento, né? Por causa das leis. Então, por exemplo, o Vietnã. Vietnã, lá não existe essa lei. O cara quer construir um tanque, ele constrói e não se preocupa com o resíduo. Nós não, nós temos preocupação e tem a lei, nós temos que respeitar o lançamento de influentes. Então, não é construir um monte de tanque e está tudo certo, entende? Aí, para ficar uma coisa mais competitiva, tá? Para você, consumidor final, que assistir, se você entender. Porque daí não é justo. Seria a mesma coisa você tá trabalhando no seu emprego, tá? Só para você fazer o comparativo. Aí vem um cara do Vietnã trabalhar na mesma empresa. E vamos supor só números, tá? Você ganha 5 mil. E o teu chefe, né, no caso, fala assim, 4.500 ou 4.000 reais. Daí você fala, mas por que você vai baixar meu salário? Tem que aumentar e não baixar, né? Não, porque o cara do Vietnã, ele faz mesmo teu serviço por 4 mil. Aí você fala, mas como o cara faz isso? Aí você vai descobrir que o cara do Vietnã não paga nenhuma tributação aqui no Brasil. Você entende? Aí ele vai no mercado, é zerado. O que você paga 10 reais, ele paga só 5 reais. Para ele não é um ótimo negócio? Só para você entender como é que funciona, né, o mercado, para você igualar. Porque às vezes você fala assim, eu quero um produto mais barato. Eu concordo, né, tem que ter o produto sempre mais barato. A forma de nós conseguir produzir o filé cada vez mais barato é aumentando a produção nacional, não importando. Quando você importa, você desequilibra o mercado nacional. Talvez por um período muito curto você consegue baixar o preço do filé,
Mas quando nós produtores, nós não pegar mais, alojar tanto, reduzir a porcentagem, não vai ter peixe que chega no mundo, vai ter um déficit, aí vai subir o preço e o consumidor final vai começar a pagar caro com produto de baixíssima qualidade, né? Então a lei de oferta e procura sempre vai mandar, sempre. Por isso que vocês viram aqui, vamos falar assim, há poucos meses atrás, né, o filé estava muito barato, tinha promoção no mercado porque ocorreu uma oferta muito grande por causa da política, taxação, tilápia exótica começou, então o pessoal pegou tudo, travou, parou de alojar, né, quer dizer, depois disso acabou parando de alojar, começou a faltar tilápia. Aí como é que está o preço do filé? Subiu, entende? Você consumidor final às vezes não vai entender que a questão, hoje está barato, mas amanhã você vai pagar o dobro, vai pagar muito mais caro, é melhor ter uma estabilidade de preço. Então nós temos que produzir bastante. E para nós conseguir produzir cada vez mais, nós temos que baixar custo de produção. Aí vem o tempo de lote, que nem aqui. Espero que continue esse foguete, né, caprichando o máximo para isso não parar, né, esse crescimento, para mostrar, é possível, entende? É que nem quando o Elon Musk mostrou que é possível dar ré no foguete. Agora tem outras empresas que dão ré no foguete. Entende? É que nem o crescimento ali, com 13 peixes por metro, compensa ou não compensa? Depende do tanque que vai compensar, depende do tanque, tem teu tanque lá, vai ter que ficar em 10, que é a melhor viabilidade dele é em 10. Mas vai ter tanque que você põe a 15 peixes por metro, é isso que eu quero dizer, né? Para mostrar ali para vocês, entender essa questão. Aí voltando só do mercado, por isso que eu falo, a tendência do mercado em si, como qualquer outro produto, depois que ele vira uma commodity nada mais é que, resumir em palavras, que você vende ele em qualquer momento. Resumir assim bem grosseiramente seria isso, mas não pelo preço que você quer, mas sempre tem mercado para ele, isso é uma commodity, né? Tá? Assim, o filé virou uma commodity, então tem mercado para ele, beleza, deu a crise, saiu de 6,50, foi subindo, bateu 9,50, depois voltou a baixar aqui na nossa região em torno de 8,40, 8,50 estabilizado, mais ou menos, tá? Não é atualizado desse ano, que eu não conversei com o produtor desse ano que entregou, né? Mas foi ano passado, finalzinho do mês. Então, qual que é a estabilidade? Não tem estabilidade. A verdade é essa, nós não vamos ter estabilidade. Não tem como você estabilidade. Então vamos se unir todo mundo e vamos reduzir em 10% a produção de cada um. Vai funcionar? Não vai. Pede para o produtor de soja parar de plantar soja. Pede para o produtor de suíno, aves, né, se tiver essa opção, né? Assim, eu vou alojar 10% a menos. Não tem como. Porque quando todo mundo reduzir 10%, um produtor vai falar assim, nossa, mas se vai reduzir, então vai aumentar o preço, eu vou investir. É o mercado, né? Então, comece a entender o mercado. Quem trabalha com tilápia há mais anos, né, entende, tem boas, ruins e tal. Então tem que manejar, que nem aqui, fazer 2 lotes, nós sempre tentamos fazer 2 lotes, mas deu a crise, emenda tudo. Aí você tem que separar de novo. Aí você vai investir em tecnologia. Quanto você está gastando? Qual que é o objetivo do monitoramento? Quantos quilowatts por quilo de peixe a gente vai conseguir economizar? Como é que saber disso? O ROI é o mesmo. Tá, ROI, né, depende, às vezes é a porcentagem, mas e por quilo de peixe? Por exemplo, eu sei, pelo menos a minha experiência até hoje que eu tenho, né? Quanto mais peixe por metro, mais quilowatts vai gastar por quilo de peixe produzido. Vai se subindo essa metragem, porque a incorporação de oxigênio diminui, é mais dificultosa, diferente comparado 4, 6 peixes por metro, né? Então, para vocês entenderem, então vai diminuindo. Mas daí, por exemplo, meus custos fixos são os mesmos. Se você alojar 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 peixes. Só que aí cada um tem que se achar, para dizer, não, meu ROI melhor é 8 peixes por metro, meu ROI melhor é 10, é 12, né? É indiferente, não existe o certo e errado, né? Mas a tecnologia cada vez vai vir mais e você, produtor, vai ter que se espertar com a calculadora, né? Eu não cheguei a fazer o custo, mas só em juros dá um valor muito alto, né? A energia está aumentando, os juros aumentou para pegar os custeios, então teu custo fixo começou a subir.
Você entende? Você começa a subir, subir. Aí quando vê, antigamente com 6 peixes estava bom, às vezes você vai ter que pôr a 7 peixes. Por exemplo, põe a 8 peixes. Né? Mas isso só você, na sua gestão, né, que você tem que fazer para verificar como é que está essa situação tua. Né? Aqui, por exemplo, todas as vezes que se eu alojar 6 peixes por metro, se torna inviável aqui a produção. Né? Porque é muito pouca. Muita pouca área para pôr 6 peixes por metro. Ela se torna inviável. Né? Exemplo. Não que eu não vou chegar um dia a pôr 6 ou 8 peixes por metro. Não tem problema nenhum. Só que daí vai ser por outro motivo. Arranjei um emprego, né? Estou trabalhando fora, estou viajando muito, não posso ficar correndo risco, eu não estou aqui perto da propriedade, né? Aí é outra questão que cada um tem que analisar e ver, né? Aí espero que tenha entendido a parte de estabilidade, isso não existe estabilidade, tá? Diga. Qual a marca desse produto de monitoramento que você usa? Então ela se chama Compartilhamento de Tecnologia, tá? É a conexãotilápias.com.br. Conectando a tilápia ao futuro, né? E realmente conecta a tilápia ao futuro na hora que você começa a monitorar o oxigênio do seu tanque. Eu lembro que eu não queria isso, teimei, só oxímetro. Então eu entendo todo produtor que está atrasando o uso dessa tecnologia. Poderia ser dessa marca, pode ser da outra marca, indiferente. Mas a partir do momento que você colocar e você vai se assustar, aí você vai ter resultado. Porque às vezes num tanque você não tem resultado porque falta oxigênio. Né? Aí o pessoal ainda fica teimando não, né? Mas o pessoal ainda usa um processo que não está tão atualizado. Por exemplo, um CV para 3.000 kg de biomassa. Gente, não bate a conta, nunca vai bater. Chegou o verão, não bate. A conta mais próxima que bate é 25 kg de ração para um CV de areador, com temperaturas médias de 28 graus da água, tá? Porque a temperatura da água vai influenciar, só para ter uma noção. Tá? E outra conta que você tem que cuidar é, por exemplo, quantas gramas por metro quadrado você está tratando. Se você tratar 50 gramas de ração por metro quadrado, é um tipo de cálculo de areador. Se você tratar 100 ou 130, aqui não vai bater a conta, porque eu estou tratando muita ração comparado a você por metro quadrado. Então, eu tenho que ser mais eficiente, as bactérias têm que ser muito mais eficientes naquele metro quadrado, porque em vez de estar ganhando 50 gramas de ração de nitrogenado, vamos falar 50, vai sobrar 30, 15, vai sobrar em torno ali de 35 gramas que não vai ser aproveitado, de 50, 35 vai sobrar. Você está louco, é muita matéria para ser decomposta. E como nós queremos vida, ou seja, vida que respire, então nós precisamos de bactérias aeróbicas que façam a decomposição com oxigênio. E aí que vem o gargalo na produção. Sempre é oxigênio. Então, para você entender essa parte. E outra coisa que a gente tem que fazer, que aqui a gente está batendo muito, né, é você da sua cidade. Eu uso muito como exemplo Santa Catarina, visitei as cidades lá com os amigos lá, eles têm associação. O momento de fazer associação é agora, não é depois na crise, porque na crise está na crise, você não conseguiu planejar nada, você não tem contato, você não conseguiu fazer a política, né? Ninguém conhece você. Né? Aí o que a gente, graças a Deus, aqui conseguiu? Está formando uma associação aqui de Toledo, está formando ela, né? E daí vamos buscar, mas buscar agora, porque agora vamos falar assim, o peixe está em crise? Ainda não, né? Mas daí você entende que a gente trabalha em cima da política, a tua vida está em cima de política. Eu não gosto de política, então você não pode conversar com ninguém, porque tudo é política. Vou dar um exemplo, aqui, antes do jerico traçado, né? Choveu, deu uma pancada, não me toquei e fui muito perto do tanque 3. E daí deu uma resbalada, daí engatei o ré para sair, daí de vez que ele resbalou, daí eu tive que parar. Ou seja, eu tive que ir lá no meu vizinho, né, pedir ajuda para ele, tinha um traçado, né, se ele podia me rebocar. Isso é uma política, eu fui lá pedir ajuda, ele ajudou. Aí no final eu pedi para ele, né, quanto custava, ele não me cobrou nada. Daí você fala, mas por que ele não cobrou nada? Tem duas, uma. Ou eu já tinha ajudado ele em outro momento, ou a próxima vez se eu precisar, posso contar com o Lucas. Isso é política.
para você entender o que é política na sua vida. Você vai estar sempre devendo alguma coisa para alguém. Para sua esposa, para teu filho. Isso é política, né? Então, quando você forma uma associação e começa a trabalhar com a política, a gente vê o que a gente pode ajudar, né? Ajudar os produtores, tudo. Porque na hora que der a crise, opa, eu vou precisar da tua ajuda aqui, ó. Lembra, quando estava bom, consegui te ajudar nisso. Isso é a política. Então, quando você cria uma associação, cria agora, quando ainda está bem. Porque no momento que der a crise, aí você tem crédito com toda a política, vamos falar assim, política com vereadores, com prefeitura local, às vezes depende do teu acesso até governador ou secretários do estado. Então tem que ter essa união, né? Para fazer o levantamento. Qual que é o desafio nosso aqui na nossa região? Cada um tem um desafio. Você entende? A associação serve para isso, ó. A grande maioria temos esse desafio. Qual que é o desafio? O que eu vejo bastante é a carga tributária alta, né? Por exemplo, os frigoríficos local, fica difícil eles trabalhar 100%, porque paga muito imposto e não consegue repassar para o filé. E aí vai se sonegando uma parte, faz parte do processo, né? Então, qual que é a demanda? Porque se o frigorífico paga menos, tira a nota mais certa, o imposto é gerado, menos que menor, mas vai dar maior arrecadação, tá? E o que vai acontecer com isso? Vem mais recursos. Só que o local, a cidade ganha com isso. Porque quanto mais você fatura a cidade, mais recurso vem, mais verba vem para ajudar. Então é uma política. Tem que estar todo mundo rodando certinho, né? Mas não existe nada 100% certo. Não existe, né? O Brasil, humanamente, eu acho que é impossível estar rodando 100% só, porque sempre vai ter uma lei. Você pode estudar, sempre vai ter uma brechinha, né? O Brasil criou tantas leis, né? É o país das leis, né? Porque sempre tem brecha essas coisas assim, tá? Para você entender. Então tem que movimentar. Eu digo assim por causa da associação, às vezes da sua cidade, você conversa com o pessoal, às vezes da prefeitura, às vezes vai ter gente apoiando, fala, não, se vocês começar, a gente apoia. Então comece por aliar com a IDR do Paraná, no caso falando da região mais do Paraná, assistências técnicas do estado ali, no caso, estão ali para ajudar. Só que você, produtor, vai ter que fazer que nem nós, produtores, se movimentar, falar assim, não, vamos buscar a associação, vamos correr atrás. E aí vai vir todo o grupo das pessoas que vão ajudar, tá? Então, fica a dica aí para você, para juntar força. Eu criei em Santa Catarina. Eles têm a associação das associações, então junta força para a política no caso, né? Política estadual já fala assim, não, ó, tá vendo? Aqui tal município nós temos essa dificuldade, juntou para todo mundo, não, realmente como é para todo mundo, isso aqui nós vamos conseguir melhorar. Essa é a legislação. Por isso que acontece as coisas mais rápidas lá, por exemplo, proibir a entrada de tilápia importada. Pronto, acabou. Mas porque tem uma associação, porque estão unidos e entendem. Todo mundo sabe a demanda. Vamos pegar a região de Toledo. Qual a demanda da região de Toledo? Não sabemos. Não temos uma união, não temos uma conversa, né? Do Estado. Licença ambiental, talvez. Vai falar assim, licença ambiental, né? Burocracia ali. Mas será que é só isso? Você entende como? O que nós podemos fazer para melhorar? Vamos falar que fosse licença ambiental. Nós podemos copiar Santa Catarina? O que podemos fazer em Santa Catarina? Eu não lembro os hectares, né? Mas, se eu não me engano, abaixo de 5 hectares, né, existe uma licença mais fácil. Não é que vai, como é que eu vou dizer assim, não é que vai poluir mais, mas ela sai mais fácil, menos burocrática. Uma pessoa consegue uma liberação mais simples. Uma pessoa do órgão, né, que emite, não, isso aqui consegue emitir dentro dessa licença, emite. Não precisa ficar passando em mãos e analisando, entende? Quanto mais burocracia, mais gente tem que analisar, é muito, 3, né? Que pelo menos uma família consiga sobreviver, né? Hoje eu falo que na nossa região, pelo menos 3 hectares, né? Então, para sobreviver só do peixe. Se queremos se tornar produtor de tilápia, ficar que nem um frango, que nem um porco, existe uma viabilidade econômica mínima para pelo menos uma família viver, pagar as parcelas do financiamento para ter vontade de continuar no interior, né? Então, são políticas, mas a gente precisa primeiro uma associação,
nós produtores precisamos se unir, nós precisamos entender como funciona a política de cada município, né? No caso você, eu falo Toledo, como é que está, o que a gente pode ajudar como associação, né? Quais os números precisamos levantar para ajudar o município de Toledo, por acaso. Para depois lá na frente, quando der uma crise, ter pelo menos um pouco de crédito ali e conseguir uma ajuda, alguma coisa, tá? Então fica a dica ali para vocês, né? Se unir forças, aí no momento de alegria é mais fácil, né? Do que no momento de tristeza. No momento de tristeza você vai estar desmotivado, as pessoas vão falar, eu vou parar, não sei o que eu vou fazer, aquela coisa, né? Momento de que não tem crise, a pessoa, associação, pode ser, né? Para continuar a manter uma certa estabilidade. Então, por exemplo, os estados ainda que não tomaram iniciativa de, sei lá, aumentar o ICMS pelo menos, desse tilápia importada, alguma coisa assim, vão ser prejudicados, os produtores de lá, né? E daí faça essa pergunta, reflita, nós temos associação? Não, nem sei associação, né? Então alguém vai ter que começar, isso que eu falo, às vezes é você que está ouvindo, você vai ter que começar a puxar a frente. E vai, né? Segue o que Deus colocar no seu coração ali. Lucas, mas eu não tenho tempo para isso. Esse é o maior desafio, né? Ninguém tem tempo, né? Mas quando o peixe está 6,50, você acha tempo, né? Esse é o problema. Quando o peixe está 6,50, não adianta você ter tempo. Aí é tarde. Já se instalou a crise. Aí você acha tempo para estudar, ligar para 1000 fornecedores, conversar com o teu vizinho. Teu vizinho está entregando peixe, você fala assim, não, eu vou lá ver. Vizinho, terminou de carregar peixe, passa o contato aqui para mim. Aí você arruma tempo. Quando não tem a crise, você fala, não tem tempo. Não, ele está entregando peixe 8,50, você liga para o frigorífico, ele carrega em 2, 3 semanas, não, tá tudo certo. Não, essas coisas não tem tempo, né? Então fica a reflexão. Para sair desse loop, você tem que criar tempo, né? Falar assim, não, é melhor investir 5 minutos hoje do que perder 5 dias, 50 dias amanhã numa crise, né? Mas daí quer dizer que não ia ter crise? Não é que não vai ter crise, mas se resolve muito mais rápido, né? Você imagina se nós, todos os produtores do Brasil, de peixe em si, a união de todos os produtores de peixe, tanto tilápia, todos, fosse unido e falar assim, não, a importação aqui tem que ser taxada, por isso, seria muito melhor. E aí aumentar o incentivo na produção, e daí o consumidor final ia ganhar, por questão de preço, porque quanto maior a produção, menor é o preço, tá? Então por isso que as pessoas falam, nossa, aqui está 6,50 e tal, e São Paulo estava 8, né, ou 7,50, nossa, R$1,50 de diferença para pagar a logística do frete, né? Porque aqui tem muita produção, você tem, quanto mais produzir, mais barato fica, mas não quer dizer que teu lucro diminui, não quer dizer que teu faturamento diminui, não quer dizer que o lucro líquido diminui. Você pode diminuir por quilo de peixe. Isso é outra questão. Por exemplo, assim, por quilo de peixe, por exemplo, assim, diminui-se. Mas como eu produzo, vamos falar assim, se fosse 4 peixes por metro, estou produzindo 12, estou produzindo 8 peixes a mais, quantos centavos a menos eu posso ganhar por quilo de peixe líquido comparado a ser 4? Né? Então, essas são as diferenças que acaba tendo para você entender ali. Por isso tem que, cada um tem que fazer cálculo. Eu me mato fazendo cálculo, ponho a calculadora, vai dar, não vai dar, né? Como fazer? Isso cada um tem que acabar descobrindo na sua piscicultura. Você vai investir em tecnologia, você não vai investir em tecnologia? Eu vou parar. Indiferente. Boa tarde, estou fazendo o processo de pedido de licença prévia no IAT pela Copacol. Já consegui a outorga. Tu acredita que devo continuar e acreditar na piscicultura? Sou produtor de soja. Ixi, como é que eu falo? Como é que eu vou dizer? É que eu não sei o tamanho do projeto, né? Não sei qual o projeto da sua vida em si, né? Vou criar uma piscicultura, vou investir nela, vou gastar um tempo, depois eu quero apoiar um colaborador. Não, eu vou investir nela e vai ficar familiar. Depende dos projetos, né?
Se for pensando em colaborador, você tem que fazer ela mais fácil possível, porque para você conseguir alguém. Se for para você, diga. 50 mil metros. 5 hectares de lâmina de água. Né? Não, mas piscicultura já compensa colaborador, já vai embora. Né? Você vai gastar algum 1 milhão, né? Ela retorna? Retorna. Tá? Que nem você, no caso, ele vai estar com uma parceria, né? Tal, com a cooperativa. Só que é assim. Então você vai ter que entender, como você é produtor de soja, você vai tem que ter na ponta do lápis. Né? Como quando você é integrado, quando você tem uma parceria, você fala assim, mas não preciso pagar a ação, não preciso pagar o juvenil, né? Eu não sei, acho que cal também acaba subsidiando, de repente, depende da cooperativa e tal, sal, né? E fica por tua conta a mão de obra, a estrutura e a energia. E a energia está subindo muito. Né? O quilowatt está aumentando o custo muito. Né? E daí o que acontece? Da parte da cooperativa está resolvido, mas da tua parte é o quilowatt. Aí você tem que ter, que nem soja, por exemplo. Meu custo fixo está 60 sacos de soja. Um exemplo, eu não sei, tá? Estou chutando os números aí, estou desatualizado no soja hoje, né? Aí beleza. Se eu colher 120, sobrou 60. Tá tudo bem, sobrou 60 sacos, mas em valor dá quanto? Aí no peixe você pega, que nem meu amigo falou, o Jean, que ele gosta de calcular quantos reais por metro quadrado por dia está gerando. Você entendeu? Faz a média lá, descontando a parcela, descontando colaborador, a energia tal, na Copacol, né, no caso, está me dando, chutar valores, tá? Não sei, 10, 20 centavos, né, por metro, por mês. Tendo para você saber, porque assim, o volume de recurso vai mais rápido. É que você calcular por área, você pensa, você em 5 hectares você vai produzir quanto peixe, não sei quanto peixe por metro, vai ser alojado e tal, né? Mas calcula ali. Aí o faturamento é rápido, é muito grande. Né? Aí quando você está numa cooperativa, geralmente você vai pagar a parcela, né? E a energia. Aí no caso ali, já fica a deixa para ter placas solares, né? Aproveitar ainda, porque tem um consumo de energia durante o dia também, né? Tem a noturno ainda válida também, né, para um padrão. Então, como a piscicultura assim vai precisar várias estruturas de energia. Então, às vezes uma você vai poder pôr lá a TAM, né, que tem a luz noturna que a gente fala, né. Se tiver ortoga de água, tá tudo certo, né. Outra você já vai ponhando placa solar e você vai equilibrando, vai baixando o teu custo de energia, né. E também, provavelmente, no teu projeto já tem um monitoramento do oxigênio que também vai te ajudar a economizar energia e gastar da forma mais corretamente, né? Para não estar problema nessa questão de falta de oxigênio, ou se der problema de falta de oxigênio, pelo menos saber, putz, esse tanque aqui se põe a mais aerador, não vai bater a conta, entende? Aí não bateu a conta, você vai pôr a mais aerador, vou gastar mais energia, daí você começa a briga em quantos quilowatts de energia eu gasto para cada quilo de peixe produzido, né? Então, dá viabilidade? Dá. Eu acredito que dá, sim, senão não ia estar produzindo tantos anos. Mas você tem que entender, vai ter anos bons, anos ruins. O pior problema, acho que uma integração, é quando você tem perca de peixe. Então, o teu faturamento é muito baixo. Aí, se você perder um lote, né, acontecer uma tragédia, que é normal, gente, acontecer. A questão de rompimento de cabo, sobreaquecimento de cabo, né, gerador não entrar, alarme não tocar, aí você, como uma área assim, às vezes perde um tanque e tal, aí ali vai ser o ano que provavelmente vai te dar prejuízo, né? Mas como você já pensa pela Copacol, ele já tem até um levantamento mais ou menos de custo, mais ou menos ali, já deve ter passado para você, então você já vai estudando. Geralmente o primeiro ano, 2 anos é meio patinoso, normal, né? Porque vai ter os juros em cima, então a primeira parte já fica mais salgado, mas depois vem a inflação. Aí depois você vê a tua área, a valorização dela, né? Então pesquisa assim no mercado hoje, quanto as pessoas estão vendendo a piscicultura, por quantos reais o metro. Aí como você é produtor de soja, você pega essa mesma área e calcula quantos sacos de soja daria hoje, né? Então aí você faz o comparativo. Então, investir em tanques, né? Pensando a longo prazo é que nem construir casa na cidade, construir um prédio, um apartamento. Só tem valorização,
nossa região cresce muito, é muito produtora. Então, quanto mais ela cresce, mais fica caro. Ou seja, que nem, por exemplo, eu falo para meus amigos, tem muitos amigos que têm ortoga d'água e não fazem ampliação, né? Eu falei, faz a ampliação, depois que está feito, é teu. Senão depois vai surgir uma lei e de repente vai proibir, né? Porque é que nem porco. Chegou o limite na nossa região de Toledo, a costrichiqueira de porco está no limite e não suporta mais área. Então, que nem você ali também, você tem que pensar para esse lado, qual que vai ser o retorno sobre o investimento. Não, a piscicultura, se pagar sozinha, e não tirar dinheiro do bolso, ela se pagar sozinha, depois de 5, 6 anos, valeu quanto? Quanto ela vai valer? Né? Então, você tem que ver a valorização do imóvel, que vai ser muito. Né? Principalmente 5 hectares, que já é uma área que compensa. O cara que quer fazer um investimento, depois que está pronto, valoriza muito. Eu não sei dizer ali, mas estou por fora dos mercados, mas depende, se a estrutura que tiver, às vezes vai bater 120, 130 reais um metro de lâmina. Né? Se tiver a licença, tudo certinho, ortoga, tudo certinho, valoriza muito. Então, sim, vale a pena o investimento se você tiver como fazer o recurso, né? E como você é produtor de soja também, uma sugestão que eu dou para você, não sei, né? Você tem várias áreas, várias matrículas, né? Às vezes, em vez de só financiar, às vezes tu conseguir um consórcio, alguma coisa, porque daí aí você estende mais ainda as parcelas, né? Aí você vai vivendo e vai tirando dinheiro e vai dando tudo certo, né? Você pode apoiar um consórcio, põe a tua terra em garantia, né? Ou onde está a piscicultura e se faz um consórcio, né, no caso. Porque daí se paga uma vez os juros. Então, aí sim, a inflação come tudo o resto, né? É absurdo. É absurdo. E outra coisa, Paulo, cada ano que passa, o teu custo para construir o tanque só aumenta. Com essa taxa Selic a 15%, a inflação é grande. Não tem. Todas as empresas, virou o ano, aumentaram o valor. Né? Praticamente todas. Né? Vou falar todas, pois é mentira. Né? E aí você fala, então, por isso que vocês me acompanham há mais tempo, eu comecei a investir na crise. Estava entregando peixe 6,50 e eu meti a cara. Falei, nós vamos ter que mexer aqui nos tanques, vamos ter que investir, não vai dar. Ou nós para, ou nós investe. Você entende? E a valorização da propriedade ficou quanto? Então, o dinheiro que eu invisto, ela já se valoriza sobre em cima disso. Então, vale sim muito a pena. Né? Principalmente tudo certinho com as licenças, ortoga. Principal, você já tem ortoga de água, tem que fazer. Não tem como não fazer. Né? Não precisa ter esse medo. Só que assim, como você trabalhou com soja e você não trabalhou com peixe, vai ter que aprender muito. Mas tu aprende rápido. Você já tem números. Só entender que você precisa de números. E fazer o comparativo prático, que nem o soja. O cara fala para fazer fungicida, beleza, está dando resultado, não deu fungo no soja, está funcionando. No peixe é a mesma coisa. O cara, a orientação é tal, beleza. Quando eu vou tirar o peixe, quantos gramas dia o peixe vai crescer, você tem que pedir tudo. É que nem o soja, se eu investir assim, vocês dependem mais ainda do São Pedro, da chuva, tem potencial para 220 sacos por alqueire. Mas se São Pedro não dá, errou. Mas o peixe não. O peixe, ele é que nem um porco e frango, não tem como errar muito a produção. Tipo assim, pode atrasar 30 dias, 60 dias, aconteceu um imprevisto, pouca chuva, muita chuva, isso sim. Mas assim, na média a gente consegue prever bastante. Por isso que eu estou prevendo, né, mais ou menos entregar lá esses 2 tanques ali, que é um lote, vão estar os maiores, final de março, e eu jogando assim, tranquilo, sem forçar a ação. O que o peixe come. Ficando ali entre... Vai ter uma variação de 9, 10 gramas peixe dia, talvez vai ter... Se a água esfriar, vai para 11 gramas dias, né? Mas quem manda é o tanque e o monitoramento. A gente vai acompanhando o oxigênio pelo amanhecer. Tá, por exemplo, tá 2, eu não trato? Trato igual. Se estiver com 2 miligramas, eu trato. Se o peixe veio, tá aquela movimentação loucura, eu trato. Só que eu sei que os areadores vão dar conta, né? E vai chegar a 3,5, 4,5 de oxigênio até o final do dia, que é isso que a gente precisa, tá? Então, se tiver mais perguntas, fica à vontade em fazer, né? Já é 1 hora aqui. Então, fica aí o convite. Mas sim, eu falo para você, se tem dúvida, investe. A inflação come. Lucas, se mudar o governo,
Vai mudar o governo, de uma forma ou de outra vai mudar. Cabe a nós agora pegar e querer em questão política. Eu sempre falo ali, o Lula ganhar de novo, o nosso presidente ganhar ali de novo, como é que vai ficar, né? É união, gente, né? Não tem como, né? Só que a gente tem um braço muito forte dos Estados Unidos, vocês viram o que ele fez na Venezuela. Então, a pressão política é muito forte no Brasil, né? Só que nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar de fazer a nossa parte, né? Então, como é que fazer a nossa parte? É condenar as pessoas que votam ou votaram nesse presidente? Jamais. Aí que tá, as pessoas ficam atirando pedra nelas. Então, você quer que elas, quando chegar no momento na frente da urna, votem em outro candidato, se o único apoio que essa pessoa ganhou foi desse candidato, falando as palavras que ela gostava de ouvir? Então, tem que ter essa ciência. Por exemplo, fulano volta lá, nós estávamos até discutindo um produtor, semana passada, ele falou, nossa, meu amigo lá, meu vizinho, vai votar nele porque ele conseguiu o trator, né, no ano desse presidente. Aí ele respondeu, não, mas não é o presidente, você lutou para isso, você foi atrás para isso, entende? Então não é o presidente que vai mudar, né, essa parte, é a luta que ele teve, né, no crédito. Só que daí, às vezes a pessoa, eu falei, não adianta ficar discutindo, mas qual é a taxa de juros, né? É maior, é menor, conforme o outro governo, né? Ou até lá atrás, em 2014, quando era ainda. Por que está tão alta a taxa de juros? O que está acontecendo, né? Então, tentar numa forma tranquila, com muita paciência. Ficar xingando, meu filho, é que nem você vir me xingar, né? Imagina, é a mesma coisa eu dar uma opinião, às vezes, para uma pessoa que tem que ser meio direta e meio dolorida. A pessoa fica brava comigo no começo, normal. Então ninguém assume. Isso você tem que entender, ninguém vai assumir que, não, você me convenceu. Mas no momento da urna o cara vai refletir. Se você tiver argumentos bons e ter compaixão dele. Gente, quem não era que tira a primeira pedra, né? Mas nós, que temos essa ciência, temos que fazer o movimento e conversar com amor, falar assim, com alegria. Claro, vai ter pessoas que não vão querer conversa e tá tudo bem, entende? Tá tudo bem. A pessoa agradeceu, obrigado pelas dicas, Lucas, Deus abençoe vocês. Amém. Juvenil com 35 gramas, consegue tirar antes do inverno? Eu não sei de que região que você é, né? Santa Catarina. Depende de quantas gramas. Rio Fortuna, 35 gramas. Depende, eu falo assim, se tratar. Tem automação. Hã? Tem automação. Já sei quem é, já. Avelino, 35 gramas, Rio Fortuna. Nossa, já estamos em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses. Depende de quantos peixes por metro. Vai depender de quantos peixes por metro aí. Mas, e depende de quantas gramas, né? 650 gramas. É que tem que ver o clima lá, como é que vai ficar. Se o clima não favorecer, não adianta, né? Não tem Cristo que ajude, né? Se vir um frio muito cedo, em abril, por exemplo, e a água baixar muito, né? Mas agora se fosse um de 100 gramas, sim, 100 gramas vai rápido. Agora 35 é que vai perder 30 dias ainda para atingir os 100 gramas, 100 e poucas gramas, né? Mas assim, pense o seguinte então, que vai estar entrando no inverno lá com umas 300 gramas. Então daí é um peixe que aguenta bastante tolera frio, a mortalidade diminui. O problema, vamos falar assim, do juvenil, você alojar, pelo menos o que a gente percebe mais aqui na nossa região, é quando você, por exemplo, chegou final de março, aqui eu alojo um juvenil de 35 gramas. Aí se é um inverno mais rigoroso, aí sim, aí acaba tendo mais mortalidade ou mais doença, ataca mais, né? Aí você fica mais recebido. Aí eu falo assim, nossa, mas aquele tanque lá quase não me incomodou. Fiz o protocolo de cal e sal, normal, cuidei um pouco da dureza em carbonato, né? Tratei no amanhecer bem cedinho, um pouquinho, só um cheiro, né? E não me incomodou, né? Então a gente percebe. Por quê? Teve um ano que eu fiz o estudo, duro é lembrar os anos, né? Mas tinha geomembrana ainda aqui, e aí eu segui a orientação
pensa a cagada que fiz. Não, abaixo de 16 graus eu não trato. Tá? Não tratei. Jesus, pensa o peixe que ficou doente. E estava nessa faixa aí de 35 gramas. Mas sabe o que aconteceu? Eu aprendi muito. Não tem gordura visceral, ou seja, essa fase ele não tem reserva para sobreviver. Geomembrana, o peixe não tem o que comer. Só chupar lona. Então ele não comia nada. Aí nós abrimos os peixes e vimos geomembrana, tudo vazio e morrendo. Tanque escavado, bucho cheio de baro, não tratando igual, né? Mas bucho cheio de baro, comendo, estripa lá, e não moria. Aí virei a chave, porque naquele momento eu entendi. Se você não tratar e o peixe quiser comer, ele come igual. Tá? É fato. Por isso que assim, por temperatura, eu não olho muito, eu olho o peixe. Ah, mas abaixo de 15 não quero tratar. Não, não precisa tratar, não é que você precisa, mas abre o peixe, verifica se ele não está comendo baro. Porque se ele está comendo baro, está comendo, tá? Porque esse peixe, que aconteceu esse ano, o pessoal não tratou, porque o inverno, assim, eu achei o inverno bom, por mais que eu tenha perdido bastante peixe congelado, mas tinha bastante sol, mas ficou muito frio. É louco, mas o peixe sentia bem, mas é contramão falar assim, mas a questão, eu não gosto daquele inverno chuvoso e nublado. Esse é pior, né, na minha percepção. E aconteceu o quê? Saída do inverno, começa a tratar mais, aquele peixe que passou 30, 45 dias sem comer ração, o cara começa a tratar e aí o sistema digestivo não está preparado para isso. A tilápia ela voltou ao modo natural dela, ou seja, só filtrando e comendo o baro. Aí você entra lá com um amido lá e explode tudo, vira uma bomba atômica. Daí ela estufava e moria, e francisela e virava o cross, tá? Só para você entender. Por isso que eu gosto de tratar no inverno, nem que seja um pouco. Para o peixe, o metabolismo dele perceber. Isso, né? Claro, né? Se não tiver moreno, se tiver tudo certo. Mas eu trato o peixe se ele vem comer. Pouca coisa e pela manhã cedo. Aí você não tem como tratar muito ele. 7h30 da manhã, 8 horas no inverno, ele não vem quase nem comer, né? Muito difícil. Qual peso médio já estão carregando aí na região? O peso médio aqui varia um pouco, né? Mas o pessoal gosta assim, 850, 900 gramas. Então, claro que eu preferia até de 1 quilo, mas carrega ali 850, 900, depende da negociação, né? Aí, tilápia escala de 1,1 kg, aí agrega-se valor em cima. Então, é difícil achar mais de tilápia 1,1 kg, tá? Então, porque por mais assim, foi abatendo, foi reduzindo. Então, produtores que a gente conhece, a gente percebe que está carregando, está indo, né? Isso que importa. Então, para você ver, o giro da piscicultura da sua propriedade vai indo, que nem ali. Se em 7 meses conseguir entregar, então vai lá dar março. Aí o que eu estou falando para vocês provavelmente vai acontecer nesse lote, né? O que vai acontecer? Daí vai vir um juvenil ali de 35, no final de março, né? Ou começo de abril, depende do clima, então pode dar problema, né? É isso que a gente corta, né? Aí tem que ver, vou entregar o peixe com quanto? 1 quilo? Ah, carrego com 900, vou entregar, porque daí eu preciso acelerar nessa fase de março ali, é que nem plantar milho e safrinha. Um dia atrasado representa 7 dias lá na frente, não lá atrás. Né? Uma geada já pega, porque são 7 dias mais de risco, porque tem menos insolação e tudo. Então a tilápia é a mesma coisa, tá? Então, carregamento é aí, preço é isso. Esperamos que mantenha nisso. Né? Talvez na quaresma vai dar um movimento, talvez não, né? A gente tem que sentir o mercado como é que tá. Mas o que você já entende é que a política manda muito, né? Você produtor. Você viu quando o governo, os ministérios começaram a falar em tilápia exótica, que aconteceu com o mercado? O pessoal parou, não vou mais produzir, pá, e vai. Esse é o problema. Ou quando o preço do peixe está 6,50, né? O que eu acredito fortemente é isso. Quando estava 6,50, o pessoal já não alojou, ficou ali segurando, daí subiu. Aí, para nós como produtores, falando bem a verdade, minha opinião minha, se manter 8,50 vai dar um equilíbrio até ano que vem. Se começar a subir muito, 9,50 por exemplo, aí o pessoal começa a alojar demais, aí lá ano que vem vai colher o fruto. A não ser que dobrasse a exportação, subir esse mercado, né? Tem agora, saiu
o Mercosul, acho que agora foi aprovado depois de não sei quantos anos, então com a Europa, aí são mercados que vão abrindo, né? E daí a gente pode sair beneficiado a respeito disso, tá? Então são questões aí políticas que a gente tem que verificar aí futuramente. Então por isso que assim, certeza absoluta a gente não tem. Você traça um objetivo, você larga na mão de Deus, né? Ele é todo poderoso que fez o mundo, que controla cada folha se ele quisesse, que cai ou não cai, então ele deu o poder a isso. Então você precisa pegar e entender isso. Às vezes você vai sentir no coração, que nem eu senti, de pegar e investir. Meio loucura, você fala assim, mas você pede em oração, Deus ele vai te dando um caminho. Né? E é assim que funciona. Não tem o que fazer. Você vai ter que arriscar. Né? De uma forma ou de outra você vai arriscar. Mas se você arriscar e tiver com a presença de Deus, a favor de Deus, né, que é muito usado nos livros, você fica mais tranquilo. Porque quando pesar, você fala, oh Deus, será que já que é a seu favor, você pode dar uma mão aqui que estou precisando, né? E ele vai trazendo. Como ele vai te ajudando com recursos, ele vai ajudando com pessoas que vão lhe trazendo a mensagem, a sabedoria que você precisa, tá? Então, é isso. Então a gente joga muito, praticamente 100% sempre na mão de Deus sobre os negócios. Vamos fazer tal negócio. A gente põe em oração, eu, minha amada, né? Se Deus, você está conosco, se não está, dê sinais, né? Aí tem negócio que vai, parece que está dando tudo errado. Fala assim, então Deus, realmente não é para aqui. E tem negócio que fala assim, só pensa e já acontece, né? Fala, foi tão rápido. Então é o favor de Deus, né? Você tem que começar a entender, porque a presença, se você pegar pessoas mais antigas, elas têm o costume, vou falar dos meus pais, né, por exemplo, tem o costume, chegar ao final do dia, sentar na varanda, né, se você vê as casas mais antigas, né, do interior, né, tem a varanda especial para eles sentar. Aí meu pai tomar chimarrão com a minha mãe, mas eles ficam desfrutando o momento, o presente. Eu lembro até hoje, né? Você olhava lá, eles não ficam mexendo no celular nesse momento. Tá lá, aí conversa, aí fica olhando, né? E isso é uma coisa muito difícil hoje para nós conseguir. A presença. A presença não é você estar com a tua esposa, estar aqui mexendo no celular assim. Sim, estou te ouvindo. Não, beleza, não pode ser e tal. Isso não é presença. Presença é você abandonar tudo, né? Você vai conseguir várias horas, às vezes vai ficar 5 minutos, já vai ficar entediado, já vai querer falar, não consigo ficar parado, né? Faz parte. Né? Mas quanto mais presença você tem, mais você ouve a Deus. É isso que eu quero dizer, você fica mais ouvindo as questões, as mensagens. Se você não está presente, você está na loucuragem. Então, essa questão é muita sabedoria, você ter esses momentos de presença na sua vida, pelo menos 1 hora no dia. Escolher o momento. Dar esse luxo de você ter essa presença. Lucas, eu não acredito em Deus, não tem problema, só cria a presença de simplesmente ser um observador. Acho que seria a tradução mais simples, seria assim, se torne mais observador das coisas que estão acontecendo à sua volta. Observe as pessoas que estão na sua volta. Veja, né, nós homens fica mais fácil olhar para a roupa que a sua esposa está vestindo, olhar para a roupa da sua filho ou filha que está vestindo, naquele momento, naquela presença, isso já é presença. Porque às vezes tu olha assim, eu já vi a cor, mas você não olhou, você não deu a presença. Olhar uma espinha, né? Presença. Então, isso muda toda a sua vida com presença, tá? Que nem a tilápia, eu falo para vocês, tinha a cadeira poderosa, né? Quem me acompanha mais tempo, eu falei, essa aqui é a cadeira poderosa, é presença, né? Sentava na frente do tanque, conversava com Deus, eu estou com esse desafio aqui, por favor, me dá uma luz, me mostra o que eu preciso fazer, né? Ele não vai fazer por você, mas ele vai mostrar o que você precisa fazer, vai trazer todos os caminhos, né? Até um tempo atrás também, peguei e falei, Deus, eu não vou conseguir, preciso da ajuda. E ele, no momento, trouxe, só que eu me movimento. Então a gente, se Deus fala, vamos fazer associação, vamos fazer alguma coisa, tem que fazer, entra em movimento. Se ele está a favor, as coisas vão encaixando. As coisas acontecem. Isso que eu quero dizer, né? Que a gente precisa, o objetivo da vida sempre é servir ao próximo. Então, quanto mais pessoas você servir, mais prósperos, né?
Ou se você pensa em dinheiro, mais dinheiro você vai fazer. Então, essa é a riqueza que temos que ter. Servir mais os próximos. Se preocupar mais com o próximo. Né? O mundo hoje é mais complicado. Mas não é carregar o próximo, tá? Carregar o próximo não tem como. Não existe. Não tem como, tá? Então fica a mensagem aí para você que acompanhou o nosso vídeo até o final aqui. Toda dúvida que tiver, larga na mão de Deus. Só tenta criar uma presença simples. Então, mais fácil é pela manhã. Você pegar pela manhã e criar uma rotina. Então, a rotina que a gente tem na grande maioria das vezes é acordar de manhã, levantar da cama, ir na sala e abrir a Bíblia e ler um capítulo, né? E ter, às vezes, um livro, um devocional, né? Que tanto faz, né? Simples, mas vira uma rotina. No dia que você escapa de fazer isso, parece que falta alguma coisa, né? E aí isso causa presença, entendeu? O fato de você parar, não mexer no celular, você pegar, olha que legal. Nossa, eu estou passando esse momento da minha vida. Será que é a resposta? Né? E às vezes vai coincidir, às vezes você pergunta para Deus e está ali a resposta. Então, para você ficar conectado, mas tem que ter a presença, tem que arriscar, tem que ter fé. Hoje as pessoas, é algo muito difícil, as pessoas, digo eu junto, né? Como é que você aumenta a tua fé? Como é que você vai aumentar a sua fé? Ah, eu acredito em Deus, então procure Deus. Como eu vou procurar Deus? Ah, na igreja? Não sei. Ah, vou começar a ler a Bíblia. Procure Deus. Mostre a Ele que você está procurando Ele, que Ele te encontrará. Né? Tudo que tu pedes, tu terás. Se tu falar assim, Deus, eu quero ter mais proximidade com o Senhor, Ele vai te dar. Deus, eu quero ser mais próspero, eu quero mais sabedoria, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te trazer mais problemas, mas você vai ter sabedoria nesse problema. Tudo, tá? Então espero que você ali que acompanhou esse vídeo consiga pôr em prática, entender que a produção de tilápia existe várias formas de produzir, não existe certo e errado. A forma às vezes que eu traduzo a questão aqui, às vezes você não vai concordar, concordo, mas sempre seja teimoso, mas jamais orgulhoso. Tá? Orgulho te fecha. Teimosia fala, será? Vou ver aqui, mas eu acho que não vai funcionar, acho que não tem como e tal. Aí você põe em prática, entende? Aí você vai ter, realmente tem razão. Então, por que não mudar? Não vou fazer igual, mas para mim aqui, isso aqui não gostei, vou mudar isso aqui e o resultado é parecido, né? É assim que funciona. Né? E orgulho não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. É uma coisa eu voltar lá em 2013, 12, 13, 11, sei lá, o ano, o primeiro lote aqui nesse tanque e falar assim, põe acho que 4 peixes e meio por metro, sem aerador e vou continuar produzindo assim. O que vocês acham? Ia dar certo? Será que ia dar certo? Acho que não, né? Então, fica essa mensagem aí para você. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família.